Essa igreja é linda, gente, é uma bênção ministrar aqui. Eu amo demais essa igreja e me sinto muito honrado de estar aqui, tá? Tem uma palavra de Deus queimando no coração, sim. Eu quero dividir com você, meu irmão, minha irmã. Queria que você abrisse aí no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Aleluia! Palavra de Deus, Marcos, capítulo 2. Abre aí. Marcos, capítulo 2. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Umas 23 pessoas acharam. Medindo o termômetro aqui, 23. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Amém. Vamos juntos? A gente vai do primeiro versículo do capítulo até o 12. Beleza? Marcos 2, do 1 até o 12. Vem comigo. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram um eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? Jesus, percebendo, logo por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém? Que lindo esse texto, né? Pensa na cena final desse texto. Todo mundo dando glória a Deus, todo mundo admirado. A cena final desse texto me chama a atenção. Um cenário incrível, onde no fim do culto está todo mundo celebrando e dizendo: olha, a gente nunca viu isso, nós nunca vimos algo assim, que coisa incrível, que maravilha é essa, que coisa linda que Deus fez, e eles glorificaram a Deus. Quem não quer viver dias de resultados como esse aqui? Quem não quer? Todo mundo quer, né? Você quer viver realidades assim, onde todo mundo chega no final, está todo mundo dando glória a Deus, dizendo: que maravilha, a gente nunca viu coisa assim, que bênção. Presta atenção, esse texto tem uma revelação incrível, incrível, do Espírito da graça. Jesus é a personificação do Espírito da graça. Quando você olha para o modo de operação, para a maneira de fazer de Jesus, para a maneira de ser de Jesus, você vê personificado o Espírito da graça. E esse é o assunto dessa noite. O pastor Cadu me deu esse desafio de continuar essa série sobre justiça e graça. E hoje a gente vai falar sobre o Espírito da graça. Como é que a gente precisa se posturar para viver debaixo desse Espírito da graça? O que é que Deus espera de nós?
como é a forma de agir, quais são as características de quem vive debaixo do Espírito da graça, de quem se movimenta debaixo do Espírito da graça, de quem anda debaixo do Espírito da graça, de quem vive a vida cristã debaixo do Espírito da graça. Eu e você fomos chamados para viver assim. Nós não estamos mais no tempo da lei. Essa dispensação chamada lei já passou. Diga comigo assim: a lei já passou. A dispensação da lei já foi. A dispensação que nós vivemos agora foi inaugurada em Cristo Jesus. É a dispensação da graça. O problema é que se a gente não entender bem em que dispensação nós vivemos, em que realidade nós vivemos, é possível que a gente carregue algumas coisas da outra dispensação em nós. É possível que a gente se movimente no reino de Deus com coisas ainda do tempo da lei sobre a nossa vida, vivendo, né, fora do nosso tempo. O nosso tempo e o nosso chamado é para viver debaixo do Espírito da graça. O que Jesus inaugurou na graça? O que Jesus inaugurou nessa dispensação? Presta atenção. Na dispensação que nós vivemos, Deus escolheu ter misericórdia de quem não merece. Você sabe quem está incluído nisso? Na dispensação da graça, Deus escolheu ter misericórdia de quem não merece. Pastor, o senhor está falando daquele presidiário, daquele assaltante? Não. Eu estou falando de mim. E estou falando de você também. Nós não merecemos. E nada que a gente faça vai fazer por merecer. Nós somos salvos pela graça. O texto de Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós, sem discriminação, todos estávamos longe, destituídos da glória de Deus, por conta do pecado que habita em nós. Mas pela graça nós somos salvos, e mediante a fé. E a Bíblia diz: e isso não vem de vós, não vem da gente. Não foi a gente que trabalhou para que isso acontecesse. Isso não vem de nós, mas é o quê? Dom de Deus. Dom é o quê? Presente. É um presente de Deus. Deus deu um presente para nós, chamado graça. E na graça Ele escolheu ter misericórdia de quem não merece. Misericórdia. Nós precisamos entender que nessa dispensação, o nosso trabalho é manifestar o coração desse Deus. Manifestar o coração gracioso desse Deus, que é Senhor e Salvador, e que revela-se a nós como um Deus de graça e de misericórdia. O que isso tem a ver, pastor, com esse texto? Tem muita coisa a ver. Solta para a gente o texto de Tiago 2,13. Olha que incrível. Você que diz assim: não, mas e a justiça? Porque Deus faz justiça, Deus vai fazer justiça. Normalmente, na dispensação da lei, nós chamamos o juízo, nós chamamos a condenação. Outrora, no tempo da lei, os profetas estavam ali para denunciar o descumprimento da lei e chamar o juízo, chamar a justiça. No tempo da lei, os profetas, eles denunciavam: o povo está errando, então o Senhor vai fazer isso, e trazia juízo e condenação. Mas agora nós não estamos mais no tempo da lei, nós vivemos na dispensação da graça. E na dispensação da graça, presta atenção, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Se você não usa de misericórdia, se você não usa de graça, de misericórdia, você está vivendo no tempo da lei. E se você não usou de misericórdia e está vivendo no tempo da lei, você vai ser julgado pela lei. Agora, olha o que o restante dos textos diz: a misericórdia triunfa, ganha da justiça.
A misericórdia é maior do que a justiça. A graça é maior do que a justiça. Eu fico preocupado toda vez que alguém ora assim: Senhor, faz justiça. Eu fico preocupado, porque se Ele fizer, a gente cai morto agora. Eu fico preocupado, porque não há ninguém bom. O próprio Jesus disse isso. Nós somos presenteados com a bondade de Deus, e se alguma coisa boa há em nós, é Jesus em nós, é Cristo em nós, a esperança da glória. Quem pode dar um glória a Deus aí? Isso é o favor de Deus, isso é a graça de Deus. Eu preciso ter essa consciência de que eu vivo nesse tempo, não mais por meritocracia e cumprimento da lei. Eu tenho méritos, eu cumpri a lei, eu fiz isso, eu sou bom. Não. É pela graça. Toda bondade, todo dom perfeito vem do Senhor, e nós vivemos por isso. A misericórdia triunfa sobre a justiça. Eu preciso considerar isso para a gente começar, porque agora vocês vão ver a forma com que Jesus age na sua sociedade, no seu tempo, o modo de operação, a maneira de ser de Jesus, revelando a graça, o Espírito da graça. Presta atenção, olha que texto lindo. Nesse texto tinha um culto na casa de alguém, e o culto foi enchendo, porque Jesus estava ali pregando, anunciando o Evangelho, e foi enchendo, a multidão espremia, tinha gente nas janelas, nas portas, nas entradas. De repente, 4 irmãos estavam vindo para o culto, mas eles lembraram do Zé. O Zé era alguém que estava lá, acamado, doente, paralítico. Dá o nome que você quiser, tá bom? Pode ser o João, pode ser o Firmino, pode ser qualquer, né? Dá o nome que você quiser. Ele estava lá, e eles voltaram e foram pegar ele. E aí eles encontraram uma dificuldade tremenda, porque não tinha lugar para ele passar. Uma maca, a multidão estava ali, ninguém queria ceder o espaço, e eles tiveram uma ideia. Eles passaram pelo telhado, passaram por cima. Olha que manobra, né? Os caras subir, abrir o eirado, passar uma maca, descer exatamente no ponto onde Jesus estava e colocar aquele homem ali. Presta atenção numa coisa: nós precisamos aprender a manifestar o Espírito da graça como Jesus. Quando aquela maca desce, Jesus começa a revelar o Espírito da graça. O versículo 5, e é o primeiro ponto que eu quero trabalhar. Quando nós manifestamos o Espírito da graça, nós procuramos algo positivo em meio ao caos. Para manifestar a graça de Deus, para revelar a graça de Deus, eu preciso ser daqueles que enxerga algo positivo em meio ao caos. A maca desce, e o versículo 5 diz o seguinte: vendo-lhes a fé. O que você veria naquele dia, se a maca descesse perto de você? Qual era a primeira coisa que você enxergaria? Alguns iriam enxergar: que maluquice. Outros podiam dizer: rapaz, está me atrapalhando. No meio da pregação agora tem pirotecnia, os caras estão descendo aqui, estão fazendo rapel no meio do culto. O que você enxergaria? Qual seria o seu ponto de vista? Que loucura! O que você veria primeiro? A paralisia, a doença, o pecado, o problema? Qual seria o seu foco? Qual seria o meu foco se aquela maca descesse diante de nós? Preste atenção, Jesus em pessoa, é o Espírito da graça personificado. E o que ele faz? Ele escolhe ver primeiro a fé. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos revelar o Espírito da graça? Porque nós procuramos o de pior primeiro.
a gente procura o que atrapalha primeiro, o empecilho, o problema, a doença, a desordem, para que a gente revele a graça de Deus. Nós precisamos ser aqueles que conseguem enxergar o ouro no meio do lixo. Quantos querem andar em graça? Quantos querem revelar a graça de Deus? Eu e você precisamos ser como Jesus. Antes de ver a paralisia, antes de ver a desordem, antes de ver o problema, antes de ver o pecado, antes de ver a dor, antes de ver o caos, antes de ver a doença, nós precisamos ver algo de positivo. Jesus naquele dia disse assim: rapaz, que turma animada, que fé. Esse pessoal podia estar fazendo outra coisa. A graça se manifesta em que os nossos olhos estejam em sintonia com o olhar de Deus, para que nós sejamos profetas da graça, sincronizados com o tempo que a gente vive. A gente precisa olhar primeiro o que tem de positivo. Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim: nossa, difícil esse, hein? Sabe por que é difícil? Isso se torna mais difícil ainda, porque a gente prefere enxergar que é difícil. A gente escolhe enxergar a dificuldade primeiro. Presta atenção. Olha como Deus trabalhou com os profetas, e eu vou te mostrar que desde o Antigo Testamento, Deus já havia requerido dos seus profetas esse link, esse olhar. Presta atenção aqui, coloca pra gente aí Jeremias, capítulo 1, versículo 11. Essa é uma visão incrível, incrível. Deus vai usar Jeremias, é logo no capítulo 1, é o chamado de Jeremias acontecendo. E enquanto Deus está chamando, falando com ele, Deus faz um ajuste de foco, sabe? Um ajuste de foco. Vamos ajustar a lente. Vamos ver, Jeremias, se você está vendo o que eu estou vendo. Vamos ver se você está conseguindo enxergar como eu enxergo. O versículo 11, logo o versículo anterior, presta atenção. Veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: que vês tu, Jeremias? Deus está falando assim: peraí, Jeremias, vamos ver se a gente está vendo a mesma coisa. E ele pergunta: o que você está vendo? Jeremias respondi: vejo uma vara de amendoeira. Vejo uma vara de amendoeira. Olha o versículo 12 agora. Versículo 12. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Talvez para alguns esse texto assim não gera muita conexão. Fala assim: mas o que é isso? Deus pergunta para Jeremias: o que você está vendo? Jeremias disse: eu estou vendo uma vara de amendoeira. E aí o Senhor disse assim: é isso aí. Yes, viste bem, sua visão está boa. Eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. Na verdade, sabe o que Deus está ajustando? A visão de esperança de Jeremias. A vara de amendoeira era a primeira a brotar depois do inverno. Quando o inverno passava em Israel, a primeira coisa que dava flor era a vara de amendoeira. Na verdade, a vara da amendoeira é o significado de uma nova estação, de uma estação de flores, de que o inverno tinha passado. Na verdade, quando Deus pergunta a Jeremias: o que você está vendo? Era para Jeremias poder falar. Se ele tinha uma visão de esperança, uma visão de fé, uma visão de que ia melhorar, de que as coisas iam dar certo, de que o Senhor ia abençoar, de que a palavra do Senhor ia se cumprir, ou se ele era um pessimista. Então Deus sintoniza. E aí Jeremias diz: Senhor, eu estou vendo que vai dar certo. Eu estou vendo uma vara de amendoeira. Eu estou vendo uma primavera. Eu estou vendo uma nova estação. Eu estou vendo um novo tempo vindo. Eu estou vendo as bênçãos do Senhor chegando. E aí Deus disse: ó, é isso aí, Jeremias. Você viu bem. Você está entendendo o que é profetizar. Você está percebendo. Aí sim eu posso usar você para falar as coisas que eu quero.
Sabe por quê? Porque quem não tem um espírito esperançoso nunca vai revelar o espírito da graça. Quem não tem esperança, quem não tem uma mente e um coração sintonizado, aquilo que Deus quer fazer, nunca vai revelar a graça. Na verdade, quando aquele paralítico descia, havia toda uma sociedade que condenava aquele paralítico. Para toda a sociedade judaica, aquele homem era um amaldiçoado. Aquele homem não podia frequentar os lugares sagrados. Aquele homem, ou ele tinha pecado, ou a família dele tinha pecado. Para toda a sociedade judaica, para aquele homem passando, causava ojeriza, causava, que é isso? Quem é esse pecador que está entrando aí? Esse sujeito não pode nem passar no nosso templo. Esse sujeito não pode... Sabia disso? A sociedade judaica era essa a realidade. Só que Jesus escolhe olhar o que há de positivo primeiro. Jesus viu a fé. Sabe aquela pessoa que resolve participar de uma das reuniões e alguém diz assim: isso aí não quer nada. Isso não revela o Espírito da graça. Sabe quando você revela o Espírito da graça? Quando você diz assim: que bom, pelo menos teve desejo de vir, e é bom isso. Que bênção. Pelo menos fez a escolha boa de estar, de querer, de desejar. Senhor, faz algo novo, faz algo lindo. Opera, Senhor. Então, a primeira coisa para revelar o Espírito da graça, eu preciso ver o que há de positivo, mesmo no meio do caos. Eu preciso enxergar o ouro, ainda que no meio do lixo, eu preciso ver o ouro. Você lembra como Deus sintonizou a visão de Ezequiel no capítulo 37? Você lembra? No versículo 3 do capítulo 37, Deus pergunta para Ezequiel: e aí, meu chapa, o que você acha? Esse monte de osso seco aí, levanta ou não levanta? Ô Ezequiel, vamos afinar nossa visão aqui. O que você acha sobre isso? Sabe, porque Deus quer despertar nos seus essa visão de esperança, esse olhar de graça, esse olhar de misericórdia. Deus quer despertar. É óbvio que Deus sabe que pode levantar, mas Ele faz a pergunta para Ezequiel porque Ele quer ouvir de Ezequiel. Ele quer que Ezequiel se pronuncie e diga: ah, Senhor. Ezequiel não tinha, sabe, nem muita clareza, mas ele tem pelo menos uma resposta sábia, porque ele diz assim: ô Senhor, o Senhor sabe disso aí, o Senhor conhece. Se o Senhor mandar levantar, levanta. O Senhor entende bem desse negócio aí. E aí sabe o que Deus diz para Ezequiel? Profetiza. Então comece a declarar. Se você quiser revelar o Espírito da graça, você vai precisar olhar para osso seco e ver um exército. Esse é o Espírito da graça. Jesus não olha por um paralítico, Ele olha para um homem curado, cheio da graça, cheio do favor dele. Jesus não olha para um homem amaldiçoado. Embora a sociedade olhasse e visse: é um amaldiçoado, Jesus não vê assim. Jesus vê de um outro jeito. Sabe, amados, a graça de Deus é isso. Ele escolheu ter misericórdia, amar, perdoar, favorecer quem não merece. Não está em nós avaliar se alguém merece ou não, porque aí já não somos mais servos, somos juízes. Ele escolheu. Ele disse: eu vou ter misericórdia, eu vou favorecer, eu quero fazer dessas pessoas meus filhos. E é assim que eu fui feito filho, sem merecer. É assim que você foi feito, sem merecer, porque Ele nos amou primeiro. Amém? Quantos creem que Ele nos amou primeiro? Dá um glória a Deus aí no seu lugar, meu irmão. Ele nos amou primeiro. Então a primeira coisa,
para que eu seja cheio do Espírito da graça, revele o Espírito da graça, eu preciso procurar algo de positivo no meio do caos. Os meus olhos precisam ver esperança, mesmo onde tem ossos secos. Amém? Amém. Segunda coisa, para revelar o Espírito da graça em mim, para ser como Jesus, e Jesus revelava isso, o Espírito da graça, para ser como Jesus, eu preciso mostrar a paternidade de Deus nas minhas ações. Eu preciso revelar a paternidade de Deus através da minha vida. Presta atenção, Jesus está numa sala, naquela sala tem escriba, tem fariseu, tem a comunidade religiosa. O paralítico desce. Para a sociedade religiosa, aquele homem era amaldiçoado. Jesus, vendo-lhes a fé, disse para ele o quê? Ô encrenca, ô coisa ruim, ô troço, ô tribulado. É isso que Jesus falou com ele? Jesus chamou ele de quê? Filho. Você quer revelar o Espírito da graça? Você vai precisar revelar a paternidade de Deus. Deus é Pai. E Ele é um Pai que tem espaço para muitos filhos. Para todos, na verdade. Porque o apóstolo João vai dizer: todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Então tem espaço para muito filho, tem espaço para chegar mais filho, tem espaço para que gente que não saiba que é filho, descubra que é filho e venha. Eu vou precisar revelar a paternidade de Deus. Às vezes nós revelamos Deus como um juiz, às vezes nós revelamos Deus como um carrasco, às vezes revelamos Deus como alguém que está num tribunal, pronto para pedir suas contas. Só que se eu quiser revelar o Espírito da graça, eu vou precisar apresentar a paternidade de Deus. Ei, você que está aqui, você precisa entender que Ele é seu pai, Ele não é seu patrão. Ele não é seu patrão, Ele não é o seu chefe, Ele é o seu paizinho. A Bíblia diz que o Espírito dentro de nós clama: Abba, paizinho. Ele é o nosso paizinho. Não importa como foi o seu passado, não importa o que você fez há alguns dias atrás. Sabe o que importa mesmo? Que Ele está de braços abertos nessa noite, te esperando, dizendo: vem meu filhinho, vem, deixa eu cuidar de você, deixa eu tratar isso, deixa eu organizar o seu interior, deixa eu curar suas feridas, deixa eu restaurar suas emoções. A parábola do filho pródigo revela isso. Um Deus que, quando aquele filho volta, não está na mesa, assentado, dizendo assim: vem aqui, presta contas agora de tudo que você desperdiçou, de tudo que você levou e não deu conta, presta contas de tudo que você fez e deu errado. Não, 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 não. A Bíblia revela um pai que está de braços abertos, pronto para fazer uma festa com o filho que está voltando. O olhar da sociedade é um olhar de: o amaldiçoado chegou, coisa ruim desceu aí no meio da sala, aquele que não presta está aí em cima de uma maca, aquela coisa, o que essa coisa está fazendo aqui? Mas o olhar de Jesus é: filho, filho, ô filho. Quando a gente tem revelação da nossa identidade, de quem nós somos,
Quando a gente descobre que é filho, que não é empregado, que não é servo, nós nos apaixonamos por Ele. A graça dele nos envolve de tal maneira que a gente não quer mais sair de perto dele. Não por causa de um conjunto de regras que a religião estabeleceu. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, não. Mas por causa do seu amor. Há um pai que você não quer desonrar. Há um pai que te amou tanto, que veio ao seu resgate, que se sacrificou por você, que se deu por você. Na hora de oferecer, Ele deu o seu Filho. O Espírito da graça em nós gera um ambiente de acolhimento. Você sabia que tem gente que tem medo de ir na igreja? Você sabia que tem gente que não vai na igreja porque ele diz, eu não tenho roupa? Você sabia que tem gente que não vai na igreja porque diz assim, eu não gosto de andar calçado, eu vou de chinelo, mas você sabia disso? Sabia que pessoas que têm barreiras, e muitas vezes as barreiras são frutos, às vezes até do nosso jeitão. Uma vez, nós saímos para evangelizar no Natal em Pádua, aí subimos os morros, fomos nas casas mais pobres e levamos cesta básica e fomos amar as pessoas, revelar o amor de Jesus, e nós o convidamos para o culto. Sabe o que eles diziam? Eu não tenho roupa para ir na sua igreja, eu não tenho sapato. Eu disse para eles assim, eu vou de chinelo, eu vou pregar de chinelo hoje. Você não vai se sentir constrangido, porque eu vou estar lá na frente de chinelo. Meu irmão, eu cheguei 10 minutos antes, 10, 15 minutos antes. Eu vi várias pessoas me comendo no olho de cima e embaixo, quase rasgando meu chinelo no olho. Eu falei, meu Deus, o que o pastor está de chinelo? E aí foi chegando gente, foi chegando aquele povo. Eu falei, que alegria, porque não vai ser por causa de falta de acolhimento que eles vão perder. Não vai ser por falta de acolhimento que eles vão deixar de ser filhos. Graças a Deus, que tinha 4 pessoas naquela igreja, que falaram, nós te descemos no telhado, mas você vai estar perto dele. Nós te levamos, a gente te desce no telhado. A gente te carrega no colo, se você não pode andar, mas você vai estar perto dele. Nós queremos te colocar perto dele. A igreja que tem o Espírito da graça, ela carrega no colo se precisar, para levar as pessoas para perto de Jesus. Ela traz do jeito que for. Algumas pessoas com quem a gente tem conexão agora, elas disseram para a gente, outro dia eu conheci um menino, está vindo para a igreja, e ele disse assim, pastor, eu só estou aqui, porque eu achei assim que ninguém ia me ver. Eu vi a igreja, eu vi aquele monte de gente, e era escuro, e eu entrei, se não fosse desse jeito, eu não entrava aqui não. Sabe, o que importa é acolher em graça o perdido, e revelar a paternidade do nosso Deus. Nós não somos filho egoísta nem ciumento. Filho egoísta e ciumento é aquele que diz assim, não vai tomar o meu paizinho. Meu paizinho é só meu. Nós não somos esse tipo de filho. Nós somos aqueles filhos que dizem assim, coração do papai é grande. Coração do papai é grande. E nós revelamos o Espírito da graça, acolhendo, gerando um ambiente de acolhimento, gerando um ambiente de paz, gerando um ambiente de segurança, não de condenação. Você entende isso? Quantos entendem isso? Sabe por quê? Porque aonde o pecado foi grande, muito maior será a graça. Eu estou parafraseando aquele versículo que diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não existe pecado maior do que a graça. Não existe erro maior do que a graça. E a verdade é que todos nós fomos favorecidos, então nós não podemos
condenar, nós precisamos acolher. Esse é o Espírito da graça. Em nome de Jesus. Se você entrou aqui nessa noite, até mesmo, eu estou falando para alguém, certamente o Espírito Santo está me colocando essas palavras na boca. Se você chegou e até teve um pouquinho de vergonha ao vir para a igreja, não, mas o que as pessoas vão pensar? Ei, é para você. É para você que Jesus morreu, é por você, é você que tem que vir. É gente como eu, é gente que estava distante, mas que agora foi achado por conta do amor, do favor e da graça dele. Para revelar o Espírito da graça, então, eu preciso revelar a paternidade de Deus. Eu preciso entender que Deus quer gerar mais filhos. O que a religião dizia para aquele paralítico? Que ele não estava incluído, que ele não fazia parte, que ele não podia entrar no templo. O que a religião dizia para ele? Que ele não podia, ele não era merecedor, que para ele não valia o favor de Deus. O que a religião dizia para ele? Não, você está separado, você não pode nem entrar no templo. Mas a graça de Jesus contou um segredo para ele. Jesus disse assim: você é um filho. Você não é um troço, você não é uma coisa, você é um filho. Você só precisa descobrir isso, que você é filho. Você é filho, você não é membro. Deus não tem membros. Eu sou membro da igreja. Ei, Deus não tem membros, Deus tem filhos. Deus tem filhos. Se tem um filho de Deus aqui, você consegue fazer um barulho santo aí, dar um glória a Deus no seu lugar? Você é filho. E só precisa estender isso. Só precisa revelar isso. Esse é o Espírito da graça. Não condene. Auxilie as pessoas a identificarem que também podem ser feitos filhos de Deus. É só descobrir essa verdade, amém? Então vou relembrar com você. A primeira coisa para que a gente seja como Jesus e revele o Espírito da graça, nós precisamos procurar algo de positivo no meio do caos. A segunda coisa, nós precisamos revelar a paternidade de Deus. Mostrar às pessoas que Ele é um Pai. E Ele é um Pai amoroso. A terceira coisa que a gente precisa fazer é levar o perdão de Jesus para todos. Qual foi a primeira coisa que Jesus disse para ele depois de filho? Primeiro chamou de filho, deu segurança, trouxe paz para ele. Eu penso que aquele paralítico já desceu, eu fico imaginando a cena, quando eu não sei se você é assim, você lê o texto e entra na cena, eu sou assim, eu leio o texto e vou entrando na cena, né? E eu fico imaginando aquele paralítico descendo, e os religiosos, porque religioso sabe fazer cara feia, não sabe? Então se você está de cara feia agora, destrava a cara agora, em nome de Jesus. Eu penso os religiosos. Hoje de manhã nós vimos um texto que o religioso balançava a cabeça, fazia assim. Eu penso, estava cheio de religiosos na sala, os religiosos vendo aquilo. Jesus traz segurança. Fala, filho. E ele diz assim: seus pecados estão perdoados. Hein? Seus pecados. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem perdão de sobra. É só vir para Cristo Jesus. É só estar perto dele. Então Jesus leva o perdão para todos. Sabe, a salvação e o perdão de Deus não é para distribuir para algumas pessoas. É para todo mundo. Para todo mundo. Tito 2,11 diz que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Presta atenção, a manifestação do Espírito da graça é de trazer salvação para todo mundo. Pastor, mas aquele ali é muito ruim.
Ah, mas esse aqui não serve. Mas essa aqui, meu Deus, essa não tem jeito. Quem disse é você. Você vai colocar limites para a graça? Não pode ter limites para a graça de Deus. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Você só precisa contar para eles. Quanta gente não se aproxima porque não consegue achar que vai ser perdoado. Eu conheço algumas pessoas que dizem assim: não, mas o que eu fiz é muito grave. O que eu fiz foi muito feio. Ou a minha vida... Você já viu aquele tipo de pessoa que você convida, ela fala assim: não, eu tenho que consertar algumas coisas ainda. Quem disse? Você só precisa vir para Ele e o resto é junto com Ele. Do jeito que você tiver, corre para os braços dEle. Sabe o que Ele vai dizer? Filho, seus pecados estão perdoados. Eu não sei o que te segura. Eu não sei o que faz você se acomodar. Mas em nome de Jesus, saia do lugar de acomodação e pule nos braços de Jesus. Maior é o amor de Jesus do que o pecado. Maior é o amor de Jesus do que o seu erro. Maior é o amor de Jesus do que todo o seu passado. Jesus não se importa com o passado. E aí começa uma discussão teológica. Começam os religiosos a arrazoar, a ficar discutindo aquilo por dentro, a murmurar e dizer assim: como é que esse homem pode fazer isso? Ele não tem poder para perdoar pecados. É uma discussão de ordem teológica. Aquele religioso está discutindo isso. O que importa para eles não é a salvação, é o que eles acreditam. E ali eles começam a discutir. Jesus fala assim: ei, o que vocês estão cheios de minhoca aí na cabeça, razoando isso? Qual que é mais fácil dizer para esse homem? Ei, vamos fazer o seguinte, interativo. Aperte o A. Se você quer que eu diga, levante e ande. O B, se você quer que eu diga, perdoados estão sobre os seus pecados. O que vocês quiserem. Qualquer uma das duas frases vai levantar ele. Sabe por quê? Porque o que segurava aquele homem na maca era a sensação de culpa pelo seu pecado. O que segurava aquele homem na maca era o peso que o pecado trazia sobre ele. O que segurava aquele homem na maca era a doença, era a enfermidade do pecado sobre a vida dele. Mas ele descobriu que foi perdoado. E quando ele descobriu que foi perdoado, ele foi curado. Conhecer o perdão de Deus cura a nossa alma. Conhecer o perdão de Deus faz a gente levantar. Conhecer o perdão de Deus faz a gente ter poder sobre aquilo que nos prendia. Se você conhecer o perdão de Cristo, aquilo que te prendia antes não mais vai ter poder sobre a sua vida. Aquilo que te carregava, te aprisionava, não vai te segurar mais. Mas o perdão dele manifesto na sua vida vai te fazer levantar, vai te colocar de pé. E você vai fluir para a glória de Deus. Você vai fluir no reino de Deus. Você só precisa receber isso no seu espírito. Esse é o espírito da graça de Jesus. Sabe por que eu estou pregando aqui nessa noite? Pura graça de Deus. Eu podia não estar aqui hoje, podia estar morto. Eu podia não estar aqui. Eu podia não ter conhecido. Eu tinha tudo para virar um jovem maluco, subversivo, punk, drogado, esquisito. Esquisito até um pouquinho até ainda hoje. Mas eu tinha tudo. Tudo. Passei a minha juventude vestindo camisa de caveira, preto, cabelo grande, ouvindo Ratos de Porão. Quem já ouviu Ratos de Porão aqui? Confessa agora. Meu Deus, João Gordo. Você nem entendia o que ele cantava, mas era... Achava aquilo o máximo. Subversivo ao extremo. Eu podia não estar aqui hoje. A maioria da galera que eu andava
Está tudo desgovernado. Está tudo sem freio. A maioria da galera que eu andava está viciada. Mas a graça de Jesus me alcançou. E um dia, eu estava bebendo, eu estava num baile. Um dia, eu estava com um copo de bebida na mão. Eu ouvi Jesus me chamar. Ele disse assim: meu filho, aqui não é o seu lugar. Eu tenho algo maior para você. Daquele dia em diante, eu conheci o Pai. Ele me resgatou, me redimiu, não me condenou, me chamou de filho, me limpou. Depois de tudo isso, me chamou para jogar no time dele. Mesmo eu sendo café com leite, não sabendo nada, ele falou assim: não, ainda assim, joga com a gente, eu vou te usar, joga com a gente, você vai estar no meu time. Eu não posso, eu não tenho outro caminho. Eu digo que eu não tenho nem volta, eu não presto nem para desviar, eu não sirvo para isso. Sabe por quê? Porque o amor dele me cercou com cordas de amor. Eu fui laçado por ele. O perdão dele me atraiu. O olhar dele de graça, o Espírito da graça nele, me fez correr para ele e dizer assim: eu não quero outra vida. Eu não sei. A melhor vida que tem é essa. Sabe, querido, para revelar o Espírito da graça, eu preciso confrontar o espírito de religiosidade. Esse é o quarto ponto. Eu preciso, porque o espírito de religiosidade em mim inibe e amputa a atmosfera da graça. O espírito de religiosidade inibe e amputa a atmosfera da graça. Jesus está ali, olha que cena linda, pronto para curar o homem, pronto para manifestar a glória dele, pronto para levantar aquele homem. Está chamando aquele homem considerado amaldiçoado de filho, está dizendo que perdoa os pecados dele. E a religiosidade condenando isso tudo. Não pode, isso é um absurdo. Quem já viu a figurinha do que absurdo aí no WhatsApp, né? Isso é um... Não, os religiosos estavam ali, que absurdo, né? Não pode, isso. O espírito de religiosidade inibe e amputa a atmosfera de graça. Toda vez que a gente se postura meio religioso como juiz, isso pode, isso não pode, isso é, isso não. Toda vez a atmosfera de graça é cortada. Nós começamos a perder o Espírito da graça. Por isso que a gente tem que confrontar isso na gente, você está entendendo? Que o Espírito de religiosidade é um bichinho assim, esquisito e insistente. A gente veio pela graça, Ele salvou, a gente estava lá, né, desgraçado mesmo, arrebentado, Ele veio e salvou a gente, não sei o quê. Daqui a pouco nós começamos a achar que nós somos bons. E a gente começa a falar assim: esse pode, esse não pode. Bem me quer, mal me quer. Esse é, esse não é. Quem disse? Nós precisamos revelar aquele Pai de Lucas 15. Está só assim: vem. Que dia que você vai voltar? Vem. Pastor Eibe me contou, numa ministração, contou para a gente a história do Gildo. O Gildo hoje é um dos melhores pastores lá da Igreja da Paz, em Belém do Pará. O Gildo veio, aceitou Jesus, converteu, desviou, voltou para o botequim. O pastor ele passava, estava lá o Gildo, ele ia lá, abraçava o Gildo, falou assim: Gildo, eu te amo, Gildo. Você vai ser um dos melhores pastores nossos, Gildo. Jesus tem algo lindo na sua vida. E está lá o Gildo chapando. Até um dia que essa graça se transformou em algo irresistível. E o Gildo não aguentou mais.
ele começou a dizer: que amor é esse? Que amor é esse? É irresistível. Nós precisamos ver o Gildo e falar: ô Gildo, o seu lugar está lá, o seu lugar de filho. Ô Gildo, o seu lugar é com Ele, é na presença. Eu amo você, Ele te ama, você é filho. Vai, 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 até que isso se torne irresistível. Vai até acontecer. Sabe por que muitas vezes não conseguimos trazer de volta o filho que desviou? Porque nós estamos ali pesando sobre ele as condenações. Está sabendo, né? Para o inferno. Isso aí ele já sabe, não precisa nem falar. Jesus vai te pedir conta de tudo isso que você está fazendo aí. Olha aí, assim que nós agimos. Naturalmente. Ninguém precisa ensinar a gente a agir assim, não. A nossa carne tem essa tendência. Nós só precisamos constranger com o amor de Deus. Está saindo fora? Abraça, revela a graça, revela a paternidade dele, revela o amor dele, revela, chega. Sabe, irmãos, eu contei hoje para alguns. Tem uma célula começando lá na igreja, uma célula que tem 1 mês, é a célula do Saulinho. O Saulinho é desse tamanho, é desse tamanho assim. O meu apelido dele é Saulinho, né? É profético, já diminuiu mesmo, ele já perdeu mais de 60 quilos, né? Você imagina, se é Saulinho, está assim, ele é Saulinho. O Saulinho entendeu isso, queimou no coração dele. E olha que interessante, o Saulo vem de uma tradição pentecostal, que tem mais, pega assim para, ainda. Mas Jesus tocou na vida dele de um jeito. O Saulo fazia umas viagens, carregava meia tonelada de maconha, fazia tráfico. O Saulo hoje está com 15 na célula dele. Tudo gente que não era de igreja. Tudo gente que não era de igreja. E muitos ainda nem são também. Mas estão indo lá e estão escutando a palavra de Deus. E ele está revelando a graça de Deus. A graça de Deus. A graça de Deus. Tem uns caras que não estão resistindo tanto amor. Porque ele conheceu os caras. Começou a falar de Jesus. E você sabe, quando começa é assim mesmo. E os caras disseram assim: não, nós vamos no show hoje, tal, do Falcão, o ex-rapa, não sei o quê. Ele só orando. Só orando. Eu vou falar um negócio aqui que pode te chocar, mas escuta aí e aguenta. Saulinho disse assim para ele: faz o seguinte, se beber, a hora que for, eu sou motorista e você, vou lá buscar vocês. Foi lá buscar. Depois teve a outra célula. E os meninos começaram a dizer assim: eu senti estranho lá. Não estou gostando mais. Eu senti que lá não é o meu lugar. Achei, rapaz, Saulo, esses negócios estão falando com a gente, está mexendo. Eu vou ter que fazer uma escolha. Você está entendendo? Como é que a graça foi pegando, foi alcançando, foi mexendo. Já tem 3 ou 4 indo na igreja, que era um passo, são de realidades que nem conheciam que era igreja, mas agora já estão indo. Sabe por quê? Cercou com braços de amor, revelou a paternidade, começou a chamar as pessoas à filiação, e mesmo que num primeiro momento, sabe, não revelou essa condenação, as pessoas foram vindo e foram chamadas ao Senhor. Quantas vezes, sabe, esse peso a gente já sabe, já está na raiz. O que a gente precisa fazer é algo diferente disso, é revelar quem é o nosso Pai, não com religiosidade. A religiosidade nunca vai ter a cara do nosso Pai. Jesus confrontou a religiosidade o tempo inteiro daquele povo. Ele revelou o Espírito da graça. E eu vou terminar, já estou terminando aqui. Por último,
Por último, presta atenção. O Espírito da graça se revela quando nós encorajamos as pessoas a levantar. Jesus disse para ele: levanta, levanta, anda, você pode caminhar. Essa é a parte que você tem que fazer. Levanta, coragem, coloque-se de pé. Você foi feito para andar, você não foi feito para ficar aí. Levante-se, anda. Jesus começa a encorajar. Sabe, amados, nós precisamos de uma dimensão de fé e de vida que encoraje as pessoas a andar, que encorajem as pessoas a ir para frente. Aqui está o Espírito da graça, que quebra a atmosfera da religiosidade e revela Jesus em pessoa, revela a ação de Cristo. Quantos querem aqui operar debaixo dessa ação de Cristo? Quantos querem caminhar debaixo dessa revelação? Quantos querem revelar o Espírito da graça? Em nome de Jesus, essa é uma noite de salvação. Eu sei que existem pessoas aqui que só não tomaram uma decisão final ainda, porque não se sentiram encorajadas. Eu sei que existem pessoas aqui nessa noite que só não tomaram uma decisão ainda, porque se sentem amedrontadas, porque acham que não são merecedoras, que acham que não são filhos. Não, eu não. Eu não sou essa pessoa que pode. Esse negócio de igreja, de fé, de Jesus, de orar, não é para mim. Eu sou uma pessoa muito imperfeita. Eu tenho muitos defeitos. Ei, quem disse que o papai está olhando para os seus defeitos? Quem é pai aqui? Quem é pai? Pode chegar pertinho, todos eles, e conversar. Eles sabem que os filhos dele têm defeito, mas todos eles vão falar: meu filho, papai é top, menino bom. Menino de ouro. Eu falo dos meus meninos assim: menino de ouro, joia. Hein? Você que está se condenando, mas tem um papai lá em cima dizendo assim: menino de ouro, menino de ouro, vou cuidar dele, ele vai voar, ela vai voar, ele vai viver uma vida incrível, ela vai viver uma vida incrível. Creia nisso. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nessa noite nós temos uma atmosfera de perdão, não de condenação. Nessa noite nós temos uma atmosfera de absolvição. Nessa noite nós temos uma atmosfera aqui propícia para Jesus te colocar de pé. Se você está aqui, sua maca já desceu diante dele, já era. Já era, você já está diante dele. Se alguém te trouxe aqui, se alguém te convidou hoje, não tem jeito, você já está diante dele. E ele está falando com você: meu filho, minha filha, seus pecados estão perdoados. Mas eu ainda bebo. Mas eu ainda estou fumando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso aí é o mais fácil para Jesus fazer. Porque Ele quer o seu coração primeiro. Vem. Ele não vai olhar para a perna que está paralisada. Jesus não olhou para o paralítico e disse assim: está atrofiado, musculatura atrofiada. Não. Não olhou para nada disso. Ele só disse: é meu filho, está perdoado. Agora eu vou te colocar de pé, você vai levantar, você vai andar.
Pastor, mas eu tenho um vício para resolver. Quem disse? Não é você que vai resolver isso. É o Espírito de Deus. Ele te cura. Ele te restaura. Simplesmente se entregue nas mãos dele. Simplesmente se coloque diante dele. E nessa noite não perca a oportunidade de dizer: eu quero. Eu não vou resistir esse amor. Por isso que o apóstolo Paulo diz: se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não endurece, amolece. Diz: eu quero esse Espírito da graça. E você que é a igreja, você precisa dizer nessa noite, essa pregação ela tem um duplo foco. Você precisa dizer nessa noite: eu quero andar no Espírito da graça. Eu quero revelar o Espírito da graça. Eu quero abraçar no Espírito da graça. Eu quero revelar paternidade no Espírito da graça. Eu quero atrair pessoas no Espírito da graça. Eu quero cuidar de pessoas no Espírito da graça. Eu quero ensinar pessoas no Espírito da graça. É o tempo de Deus para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu estou desviado. Ei, quem disse? Quem inventou essa nomenclatura? Você é filho. Meu filho pode morar nos Estados Unidos, é meu filho. Ele pode viver longe da minha casa, é meu filho. Ele pode até decidir sair por conta própria, debaixo da minha voz. Ele pode. Ele pode até dizer assim: eu não moro mais aqui. Ele pode até ir para a rua e morar na rua, mas continua sendo meu filho. E eu vou lutar por ele até o final. Deus só não vai te forçar. Deus só não vai violentar você, violentar as suas decisões. Mas Ele vai dizer: papai está aqui, você continua filho. Ah, mas eu gastei a herança. Ah, mas eu fiz coisas que eu não devia. Não tem problema, você é filho. Você é um filho. O Espírito Santo nessa noite está tocando filhos aqui. Filhos. Quem sabe você veio hoje com um sentimento de vergonha. Estou com vergonha de ir na igreja. Estou com vergonha. É para você que eu estou ministrando essa noite. Os braços dele estão estendidos. Ele já matou um cordeiro para fazer uma festa. Está pronto a colocar o anel no seu dedo de novo, a te revestir outra vez, a te encher outra vez, a te abençoar outra vez. Deixa eu dizer uma coisa. Aonde você estiver aqui nesse culto, eu quero orar com você. E eu quero pedir um líder de célula que ore com você. Aonde você estiver, lá na galeria, você que quer correr para casa de novo, correr para os braços do Pai, você que quer correr para a presença dEle, você que quer se colocar debaixo desse amor infinito, aonde você está, eu quero orar por você agora. Levanta a mão. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe, irmã. Deus abençoe, você é filho, você é filha. Deus abençoe aqui. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Aonde você estiver, levante sua mão. Eu quero pedir um líder de célula que se aproxime dessas mãos agora. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Que se aproxime desse irmão. Se é uma mulher, se é um homem, se aproxime. Se coloque aí pertinho. Você lá atrás, Deus abençoe você. Deus abençoe, você é filha. Você é filha amada. Você é uma filha. Aonde você está, nós vamos orar por você. É o Espírito da graça de Deus, o favor de Deus, é o amor dele te atraindo, te atraindo, te atraindo.
Ele te põe de pé. Ele te diz: levanta, levanta. É isso. Vem correndo. Agora eu posso ver. Eu posso ver seus olhos de amor. Sim, ó Deus. Para que eu possa viver sua vida, Ele Pode vir nesse refrão mais uma vez. Pode vir comigo. mesmo com falhas e com fraquezas, Sim. seu tesouro em mim está. Minha vida. Te entrego, serei teu vaso, para o mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora eu posso ver. Perdido e me encontrou. Agora eu posso ver. Eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Agora eu posso ver. Eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora eu posso ver. Perdido e me encontrou. Agora eu posso ver. Eu posso ver seus olhos de amor. Sim. Para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Agora eu posso ver. Eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Oh, aleluia. Tem mais alguém nessa noite? Sabe, eu sinto no meu espírito que eu preciso insistir com alguém. Ele entregou. Aonde você está?
Eu quero orar por você. Vem correndo para os braços dele hoje. Ele não te condena, ele não te rejeita, ele te perdoa, ele te cura, ele te sara hoje, ele restaura a sua vida hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Onde está a sua mão? Aleluia. Agora eu quero orar pela igreja. Quantos aqui nessa noite desejam fluir debaixo do Espírito da graça? Pastor, Deus já está me ensinando isso, Deus já está ministrando sobre isso. Então peça mais, eu quero mais, Deus. Eu quero fluir debaixo do Espírito da graça. Eu não fui posto nessa geração para condenar, nem para julgar. Eu fui posto para amar e para estender o braço ao perdido, para liberar a vida da parte de Deus, para revelar a paternidade dEle, o amor dEle, o coração dEle. A sua profecia precisa ser cheia de esperança, revelando o coração de Deus. Escute. Escute o que eu vou dizer. No tempo da lei, alguns profetas diriam: olha essa pornografia nos seus olhos. E eles diriam que Deus iria trazer condenação e juízo sobre você. Mas eu sou um profeta da graça. E eu quero dizer para você: Jesus te ama tanto que Ele não quer te perder para essa porcaria. Jesus te ama tanto que Ele não quer ver o seu casamento destruído por essa miséria. E Ele te cura hoje. Ele te sara, Ele te liberta, Ele te restaura. O amor dEle vai blindar os seus olhos. O amor dEle vai cercar os seus olhos. O favor dEle vai estar sobre a sua vida, te livrando de toda a engenharia do diabo, porque isso te paralisava, mas não vai te parar mais, não vai te segurar mais. Que amor é esse? Que amor tão grande assim? Ele te ama. E Ele quer ver você voando na presença dEle. Em nome de Jesus, você é um profeta da graça de Deus. Você vive na dispensação da graça. E na dispensação da graça você acolhe todos, indistintamente. Você olha o aspecto positivo e abraça, e traz para a presença, e traz para perto de Jesus. E se precisar tirar as telhas do telhado, se precisar descobrir o eirado, você vai descobrir o eirado, mas vai colocar pessoas diante de Jesus. Em nome de Jesus. Cordas de amor, Ele te amou, Ele te cercou, Ele te atraiu, te chamou de filho, de filha, e agora Ele quer que você revele esse coração dEle. Revele. Sabe, que a nossa pregação não seja o quanto a gente é bom, que a nossa pregação mostre o quanto a gente era desprezível e foi amado mesmo assim. O
quanto a gente não queria nada, mas Ele trouxe a gente para perto dEle assim mesmo. Essa pregação identifica as pessoas, essa pregação chama as pessoas para Jesus. Essa é a palavra, não é a pregação da nossa bondade, é a pregação da nossa miséria, resgatada e salva pela graça de Jesus. Ele escolheu ter misericórdia de quem não merece, dentre os quais eu sou o primeiro. Ele escolheu ter misericórdia de quem não merece. Pega na mão de um irmão que está do seu lado, vamos orar juntos essa noite. Vamos orar juntos. Você pode começar a fazer a sua oração no seu lugar aí mesmo, aonde você está. Senhor Jesus, recebe, Pai, esses filhos, essas filhas. Nós festejamos, nós nos alegramos por esses filhos amados do Teu coração que voltaram para casa, por esses filhos amados do Teu coração que levantaram as mãos dizendo: Jesus, eu sou Teu. Por esses filhos que escutaram o Senhor dizendo: meu filho, seus pecados estão perdoados, levanta e anda. E nessa noite eles responderam: sim, 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 eu vou levantar, eu vou andar. Obrigado, Senhor, por esses filhos e filhas que tomaram essa decisão nessa noite. Mas eu oro agora, Senhor, por nós, pela igreja. Encha-nos do Espírito da graça, encha-nos, ó Deus, do Teu coração. Nós queremos revelar o Teu coração, nós queremos revelar quem Tu és, nós queremos revelar o Pai de amor que cuida de nós. Como Ele é bom, Tu és bom, Senhor. Tu és um bom Pai. É quem Tu és, é quem Tu és. Um bom Pai, um Pai que não desiste da gente, um Pai que não abre mão de nós. Tu és um bom, bom Pai, de amor e graça. Nos enche por esse amor, com essa vida. Nos encha, Senhor. Faz habitar em nós a compaixão que estava no coração de Jesus. Nós queremos parar, ó Deus, com a mulher samaritana. A gente quer parar com ela e revelar a paternidade do Senhor. Nós queremos parar com o paralítico e ajudar ele a andar, Senhor. Nós queremos parar, Senhor, com a Maria Madalena e dizer para ela que os pecados dela estão perdoados. Nós queremos parar, Senhor, com o publicano. Nós queremos parar com o Zaqueu e dizer: eu vou na sua casa. Nós queremos parar com o Zaqueu e dizer: Zaqueu, eu vou na sua casa hoje. Porque normalmente a religião ensinou a gente a dizer: na casa desse nem piso, isso é um imundo, a vida dele é podre. A religião ensinou a gente a condenar. Mas nós não estamos mais debaixo do espírito da lei e da morte. Nós não estamos debaixo mais da religião. Nós estamos debaixo do espírito da vida e da graça de Deus. E nós vamos dizer para Zaqueu: Zaqueu, vamos comer um churrasco com você hoje. Nós vamos na sua casa, e lá, através do amor de Jesus, Ele vai dizer: eu quero andar com vocês. Me ajuda, me ajuda. Zaqueu será resgatado através do Espírito da graça em nós. Maria Madalena vai ficar perto de Jesus através do Espírito da graça. A mulher samaritana vai salvar a cidade inteira através do Espírito da graça. O favor de Deus está sobre aqueles e aquelas que querem revelar o coração de Jesus.
Eu não sou juiz, eu não sou acusador, eu sou um filho, preciso da graça, preciso do teu favor. Quero revelar o seu coração de amor, o seu coração de perdão. Eu quero revelar a sua paz, eu quero revelar o seu abraço, Jesus. Senhor Deus, usa-nos como igreja do Senhor, como filhos e filhas, cheios da graça do Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Dá um abraço, cheio de graça, na vida desse irmão aí perto de você. Você pode falar uma palavra de esperança para ele, de amor. Você pode ser um profeta de Deus essa noite. Isso. Te ama. Como você é precioso para ele. Como você é precioso para ele. Como você é precioso para ele. Você é filho. Você é um filho. Sabe o que é o final da parábola do filho pródigo diz em Lucas 15? Que hoje tem festa no céu, porque o filho que estava perdido foi achado. É só isso. É trazer os filhos perdidos, revelando o perdão, revelando o amor, olhando para algo positivo, dizendo que bom que você está aqui. E se ele jogar alguma condenação para fora, você diz: não é isso que importa. Importa que você está aqui. E ele vai te pôr de pé, ele vai te levantar. Nós somos anunciadores das boas novas, das notícias boas. Nós anunciamos a esperança. Nós temos a mensagem mais poderosa da terra, a mensagem de Jesus, a mensagem de resgate, de salvação. E é dela que nós vamos falar, amém? Quantos querem revelar o coração de Jesus aonde estiverem? Glória a Deus. Pode se assentar no seu lugar, em nome de Jesus. Pastor Vitor, eu não sei qual é a direção, mas eu queria que as pessoas que oraram com esses filhos amados, eu contei pelo menos uns 5 ou 6 filhos amados que voltaram para a casa do papai, para debaixo dos braços do pai. Você vai pegar, vai tomar nota dos dados dessa pessoa, né? Vai consolidar, vai estar junto, vai se dispor, amém? Tá joia? Já estão treinados nisso aí? Me ajuda aí, tá tudo ok? Amém? Porque nós vamos continuar nesse caminho, ajudando, amém? Quantos receberam de Deus aqui nessa noite? Como igreja nós recebemos uma direção, e como aqueles que estavam distantes, recebemos uma direção. Deixa eu contar uma coisa boa para você. Deixa eu contar. Você não está distante mais, você já voltou para casa. Então já chega em casa como um filho, em nome de Jesus. Tá bom? E se o coisa ruim quiser mostrar para você que você não pode, né? Você vai dizer assim: você está enganado, que eu sou filho. Fala assim: sai para lá coisa ruim, eu fecho a porta na sua cara. Eu sou filho e eu já conversei com meu papai hoje, está resolvido eu com ele. Amém? Dá um glória a Deus aí no seu lugar. Vamos aplaudir o Senhor.
Só a Ele, glorificando só a Ele, exaltando só a Ele. Amém.